Então que a paz do Senhor venha a cada dia repousar sobre as nossas vidas. Abra vossas Bíblias aonde está escrito. Comecei aqui. Vamos começar aqui em Mateus 11. Aleluia, Pai. Você, Mateus, mesmo? Irmãos, perdoa. Vamos começar em Salmos 1. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Salmos 1, no 3. Salmo 1, 3. Diz o seguinte, a palavra de Deus para nós essa noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amém? Amém. Aleluia. Isso que é importante. Está num lugar que tem água viva da palavra de Deus. Senão não adianta. O poder é de Deus. A palavra de Deus é água que nos limpa, que nos purifica a cada dia de várias circunstâncias. Então é isso que nós temos que ser gratos, meu irmão, minha irmã. Vamos orar um minutinho. Pai, amado Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos, ó Espírito Santo, venha ser presente conosco, venha cooperar conosco nessa obra, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor está na terra, Espírito Santo. Então nós convidamos o Senhor para adentrar dentro deste templo, meu Pai, dentro desta casa de oração, meu Pai. Porém, que o Senhor não venha só ser presente aqui, como diz a Tua palavra, onde está 2 ou 3 reunidos, o Senhor se manifesta. Mas vem também, Espírito Santo, dentro de nós. Começa a manifestar a Tua graça, o Teu favor sobre as nossas vidas. Começa a conservar nossas almas. Começa a cada dia a colocar desejos em nós de conhecer mais de Ti, através da revelação especial que é a Tua Santa Palavra, meu Pai. Começa a cada dia nos conduzir a um amor, assim como foi dito aqui no começo, que nós viemos transbordar o amor, meu Pai. Porém, se o Senhor não nos ensinar a amar, nós não vamos conseguir. Nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra, meu Pai, ela é a personalidade do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, seja bem-vindo neste local, seja bem-vindo dentro dos nossos corações, seja bem-vindo na nossa alma e começa a fazer com que a nossa alma venha se agradar cada dia de Ti, meu Pai, que cada dia mais nós vamos renunciando aos prazeres, aos deleites deste mundo e nós vamos ficando que nem Maria, meu Pai, aos pés de Jesus. Porém, Pai, a cada momento que nós estivermos aos pés do Teu Filho, meu Pai, Jesus Cristo, venha nos encher com Teu Espírito, venha derramar essa graça sobre nossas vidas, venha fazer com que nós estejamos conduzidos a cada dia, meu Pai, enquanto andamos neste mundo, mas não amando o mundo, mas amando estar na Tua presença. Porém, se o Senhor estiver conosco, Espírito Santo, eu sei que isso vai ser possível porque é o Senhor operando em nós. Então começa a derramar sobre nós, meu Pai, a autoridade que vem dos céus para nós sermos filhos do Senhor, porque se o Senhor não colocar poder em nós, meu Pai, que o poder é do Senhor, nós não vamos conseguir ser filhos do Senhor. Nós queremos ser filhos do Senhor a cada dia, meu Pai, que nós venhamos renunciar a esse pecado. Por isso que nós precisamos da autoridade dos céus, meu Pai, porque enquanto andamos neste mundo, meu Pai, corremos risco até de perder a salvação, meu Pai. Então nos dê cada dia, meu Pai, o pão de cada dia, meu Pai, a porção de cada dia, para que nós venhamos vencer o mal que está dentro de nós, meu Pai. Essa personalidade pecaminosa, meu Pai, porque no pecado nós nascemos, meu Pai, mas nós não queremos morrer no pecado, não. Nós queremos morrer a cada dia para essa vida e ter a vida, meu Pai, que a cada dia o Senhor tem para aqueles que são pecadores arrependidos, meu Pai. Então viemos trazer cada dia mais esse constrangimento, arrependimento, e venha essa graça de nós e nos libertar do mal, meu Pai, a começar pelo mal que está dentro de nós, meu Pai, e que o Senhor venha cada dia crescer em nós e nós diminuir para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos que convidar constantemente o Espírito Santo para estar conosco, porque os dias são maus, mas o Espírito Santo é bom. Amém. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Aleluia. E é isso que importa. Aleluia. Estar com o Espírito Santo todos os dias é oportunidade para nós cada dia rejeitar
aos pratos que tem seduzido a muito a ficar amando o pecado. Porém, aqui, esta mensagem em Salmos que vem dizer que aquele que é plantado junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Glória a Deus. Aleluia. Então o importante, meu irmão, minha irmã, Deus. é estar plantado. Você vê, tem gente que fica pulando para lá e para cá. Não está plantado. Ele adquire um espírito de confusão. Por quê? Começa a ser induzido a moveres que não está condizendo com a vontade do Pai. E essa pessoa começa a não prosperar na fé. Muitos são prósperos financeiramente, fisicamente, tem a vida regalada, mas não prospera na fé, porque não está plantado aonde as águas do trono de Deus está. Muitos estão prosperando no mundo, mas prosperando para a própria condenação. Porém, aqueles que esperam no Senhor, ele começa a ser uma pessoa que, de repente, o mundo rejeita, e rejeita mesmo. Por que rejeita? Jesus Cristo também, em muitos momentos, era solitário. Você acha que Jesus Cristo era constantemente rodeado de multidões? Não. Ele estava ali para abençoar as multidões, e nós vamos ver alguns detalhes aqui. Muito tempo ele estava sozinho, conversando somente com o Pai. Porque aquele que não conversa com o Pai, ele é uma pessoa fácil para ser manipulado pelo sistema do mundo, que é coordenado pelo sistema das trevas. Aonde o Espírito Santo, ele está constantemente chamando as pessoas para sair do mundo. E nesse momento ele te chama, meu irmão, minha irmã, para você sair do mundo. Por mais que você de repente vai se sentir só, mas é melhor estar só e ter a presença de Deus do que estar acompanhado e ter a alma cada dia naufragando ao abismo. Porque o que o mundo tem para o homem e para a mulher? Somente entorpecentes. Somente drogas que estão entorpecendo. Até as drogas tóxicas da religião têm entorpecido a muitas pessoas. Muitas pessoas estão embriagadas no sistema religioso e não prosperam na fé em Deus, não prosperam na fé em Jesus Cristo, porque fica mais apegado a moveres do que se apegar à revelação especial que é a palavra de Deus. Muitos querem atração, mas a maior atração que tem que existir na casa de Deus é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquele que tem que se manifestar, que ele fala que ele quer estar presente, mas muitas vezes o homem quer estar presente, aí Jesus Cristo fica pelo lado de fora. E é por isso que a igreja da última hora está anestesiada no sistema religioso. Muitas pessoas estão até acreditando que aonde ela está, ela já está salva. Mas por que tanto a alma dela clama Pai? Isso quer dizer que ela não tem um pai ainda. Porque o pai cuida do filho. E o pai, ele tem ciúme do filho. O pai não quer que o filho vive em uma vida devassa. Mas muitos estão, muitas das vezes, dentro das igrejas, mas a personalidade adquirida não é uma personalidade que agrada ao Espírito Santo. E quando nós não agradamos ao Espírito Santo, nós não agradamos a Deus e muito menos a Jesus. Vem como estás, mas precisa entregar a vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus
é começar a permitir que as águas do ribeiro dos céus começam dentro de nós expulsar a água suja dos nossos pecados. As folhas das árvores na natureza, elas caem por quê que as folhas das árvores caem? Porque a natureza ela é inteligente, ela é obediente a Deus, e elas caem para que a árvore ela consegue reter uma energia, para que ela não perca a vida. Ela não quer gastar energia com folhas, porque as árvores querem passar por esse processo, porque qual que é a coisa mais importante numa árvore? O fruto. É o fruto. O fruto é a coisa mais importante numa árvore. Às vezes eu brinco com a minha esposa assim, pastor: você tem as flores, eu acho bonito, mas eu não como. Eu tenho um pé de pimenta, eu gosto de pimenta. Para mim, as árvores com folhas, elas até deixam o ambiente bonito, mas ela não me alimenta. E o meu corpo precisa de alimento. Então, para mim, eu acho bonito, mas às vezes está ocupando um espaço, mas não está me produzindo nada. Eu que gosto de pimenta, se for algo que eu posso comer, um pé de alface, aí começa a ser interessante. Então, às vezes, nós investimos o nosso tempo ou a nossa vida em algo que é só aparência. Aparência que é santo, mas não é santo. Aparência que tem fruto, mas não tem fruto. Por quê? O sistema religioso faz isso. E aí, porém, aqui na palavra de Deus, o que ele está dizendo? Que aquele que está plantado nas águas, cujas folhas não caem. Então essa árvore é uma árvore que ela tem energia. As folhas não caem. Você está vendo? A energia do trono da graça, da glória de Deus, através do Espírito Santo dentro de qualquer homem e mulher pecador arrependido, é uma energia que você não vai ter só folha não. Porque a folha de uma árvore é boa? É boa. Por exemplo, quando nós fazemos o culto ao ar livre, o que nós procuramos, pastor? Um lugar que esteja uma cobertura das árvores. Então tem uma certa importância. No caso das plantas da minha esposa, traz uma beleza para o ambiente, mas ela tem uma limitação. A sombra das árvores proporciona até um ambiente fresco para nós, mas ela está protegendo a gente a temperatura. Agora o fruto é interno. O fruto vai para dentro, tem proteínas e faz o meu corpo e o seu corpo ser um corpo mais saudável. Então cada coisa tem a sua importância. Porém, quando uma pessoa está plantada nas águas, aonde Jesus Cristo opera, ela tem uma energia aonde ele vai ser até sombra. Quantas pessoas estão sofrendo? Mas quando ela ouve uma palavra de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, que ela está plantado nas águas do ribeiro da palavra de Deus, essa pessoa tem uma palavra que leva paz. Essa pessoa tem uma palavra de paz para a vida da alma que está ali até muitas das vezes depressiva. Então aquele que está plantado aonde agrada a Deus, aonde existe o manifestado do Espírito Santo, ele vai sempre transmitir algo que é o Pai falando através dele. Porque Jesus diz o quê? Aprendei de mim, de Jesus, que é manso e humilde de coração, que a alma do pecador encontra descanso em Jesus. Então aquele que está plantado nas águas, ele tem as palavras de Jesus, que elas sendo entoadas no mundo, quer seja no culto ao ar livre, quer seja através do empréstimo de evangelismo, é oportunidade para aquela alma que quebranta diante daquela situação, diante da mensagem de Deus, e começa a ter refrigério na alma. Aleluia. Glória a Deus. Porém, muitas pessoas religiosas, elas falam assim: eu não vou trabalhar para Jesus, que eu quero poupar energia. Isso é muito desgastante. E no culto é muito desgastante. Eu vou ficar em casa, eu vou assistir a live pela TV. Meu irmão,
apresenteis os vossos corpos como sacrifício agradável a Deus. Aleluia. Eu fico muito triste quando às vezes eu vejo, que eu também assisto algumas lives, e alguns mensageiros não falam, vai para uma casa de oração. Eu fico triste, sabe? Pessoas até bem sucedidas nesse mundo virtual, mas eles não falam para as pessoas ir para uma casa de oração. Eu fico muito triste por isso. Porém, Deus cuida de todos. Quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício adorável, agradável a Deus, quando nós estamos num culto racional. Um culto racional. Isso atrai a presença de Deus. Aleluia. Então, quando nós começamos a apresentar cultos abomináveis a Deus, afasta a presença de Deus. A palavra de Deus atrai a presença de Deus porque é o próprio Deus. Mas quando qualquer ambiente começa a fugir da palavra de Deus, ela não consegue produzir frutos dignos de arrependimento. Se não tiver arrependimento, não recebe o Espírito Santo. Sem arrependimento, as pessoas estão produzindo um monte de coisa aí, ó. Mas as pessoas não se arrependem do mal e continuam com os mesmos pecados. A gente vê escândalos direto aí. Por quê? Porque a pessoa não se arrepende do pecado. Por que não se arrepende? Porque não entrega a vida a Jesus e não está plantado em um lugar que tem água viva. Está plantado em um lugar que tem água morta, ou água estranha, ou água mistificada, onde a pessoa precisa andar com um monte de amuleto, onde Deus diz que eu não divido agora com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém, com nada. Glória a Deus. Então ele vem dizer para nós que as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você está vendo? Não precisa de muitas coisas que mostram por aí. Basta estar plantado no lugar que tem a palavra de Deus, que é a prosperidade, que quer dizer ausência de necessidade. Hoje a gente vê tantos moveres para a pessoa ter tanta coisa dessa terra, onde Deus quer que nós sejamos prósperos. Prosperidade é totalmente diferente de riqueza, meu irmão, minha irmã. Tem gente que é rico, mas está com a alma morta, que Deus precisa ressuscitar. Porque aquele que está no mundo e não tem Jesus está morto. E é por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele enviou o Filho dele ao mundo, para que todo aquele que no Filho Jesus creia não pereça, para que Jesus ressuscite a vida daquele que está morto no mundo. Aleluia. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Quer seja por lives, quer seja por impresso, quer seja no culto ao ar livre, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, porém que ele se arrependa. O arrependimento que só o Espírito Santo consegue fazer. Aleluia. Então, nós vamos vendo aqui que aquele que está plantado, ele vai dar o fruto na estação própria. Então o que importa é continuar plantado, né, pastor? O que importa é ficar nas águas. O fruto, quem é que produz o fruto? É o Espírito Santo. O pastor falou aqui hoje, é ele que traz. É Ele que busca, é Ele que põe na presença de Jesus. Então o que compete a nós? Continuar plantado e fazendo aquilo que o Espírito Santo ordena. Aleluia. Porque assim, não é nós fazendo, é o Espírito Santo. A nossa parte é obedecer. Então, a mensagem estava num caminho, mas está indo para outro. Mas louvado seja Deus. Aí, nesse pensamento, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu comecei a pensar nos pássaros. Deus. Por exemplo, que pássaro que você pensou, mensageiro? Eu pensei naquele pássaro que é desprezado. Alguém já viu algum pardal na gaiola? Não, né? Ninguém tem interesse em colocar um pardal na gaiola. Não, uns passarinhos mais bonitos, né? Pardal é como se fosse um cachorro vira-lata, né, pastor? Né? Pode ver, né? Eu já ouvi dizer isso, né? Não sei se é bem isso. Mas o pardal é um pássaro muito simples. Porém, escute isso, meu irmão, minha irmã. Esse relato, uma pesquisa que eu fiz na internet. Comportamento
como a maioria dos pássaros canoros. O pardal é solitário. Por isso que eu falei, o pastor começou a falar a mensagem aqui, o pastor já está até vendo a mensagem. O pardal é um pássaro solitário, ou encontrado em apenas pares ou grupos familiares. Olha para você ver como Deus usa a natureza para falar com a gente. Durante a época de reprodução da primavera e do verão, no outono e no inverno, no entanto, eles formaram bandos mistos, você está vendo? Misto, de diferentes espécies de pardais, e poderão até mesmo ser misturados com algumas outras pequenas aves. Além disso, esses pássaros vivem em cidades, em fazendas, em todo o mundo. Isso que eu comecei a ficar assim, provavelmente eu não vou ler algumas coisas que eu botei aqui, porque eu falei, meu Deus do céu, o símbolo dos Estados Unidos, se não me engano, é uma águia. A gente vê várias mensagens sobre a águia, e eu comecei a pensar no pardal. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a pesquisar, e eu comecei a ver quantas qualidades tem um pardal. E se a gente for ver aqui em Salmo número 102, vamos ver? Salmo 102, que vem dizer para nós? Salmo 102. Amém. Ele vem falar para nós o seguinte. Salmo 102, no 7. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Você está vendo? Deus. É Jesus, meu irmão. Jesus é solitário. Ele é solitário. Eu não vou ler o salmo inteiro aqui, não. É para você ver o pardal. Um pardalzinho que muita gente despreza. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Lucas 5, 15 e 16. Vamos lá? Lucas 5, 15. Lucas 5, 15. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos para ali orar. Olha lá. A multidão lá querendo ser abençoada, e ele, para o deserto, solitário. Conversar com o Pai. Porque assim, meu irmão, minha irmã, a multidão, e Jesus veio para isso, para abençoar, para livrar das nossas enfermidades, para nos curar, mas ele também veio para se comunicar com o Pai. O que ele está nos ensinando? Vocês vão ao mundo, pregam o Evangelho, porque o Evangelho tem poder para curar, para libertar, e através do Espírito Santo, pela graça, seremos salvos pela graça de Deus. Porém, nós também temos que, às vezes, fugir da multidão e conversar com o Pai. Aleluia. Por quê? É conversando com o Pai que nós recebemos a graça do Pai, que é o poder da cura, da libertação, que não é nosso, é do Pai. Nós só somos vaso. Aí o mundo vai e recebe. Glória a Deus. Por isso que o pastor sempre fala aqui que o Espírito Santo não está no mundo. O Espírito Santo realmente não está no mundo. Ele está com aqueles que temem a Deus. Glória a Deus. E ele usa as pessoas que temem a Deus. Pode ser o mais vil pecador, porém, quando ele se arrepende, ele começa a conversar com o Pai, e estando ligado no corpo de Cristo, que é dirigido pelo cabeça que é Jesus, o próprio Jesus lá do céu, que ele está à direita do Pai, e o Espírito Santo na terra, ele começa a encher essa pessoa com essa graça, e essa pessoa começa a ser um porta-voz de bênçãos nessa terra. Glória a Deus. Porém, quem que está em uma casa de oração cristocêntrica e depois ir ao mundo e deixar Deus derramar a graça dele? Porque as pessoas estão morrendo no mundo. Muitas pessoas estão enfermas, quer seja por espíritos imundos ou também por enfermidades físicas. Porém, Jesus, na cruz, ele, por amor a mim e a você,
Ele levou todas as enfermidades. Glória a Deus, aleluia. Mas se o mundo quer ficar doente, não tem problema. A nossa parte é ir até o mundo e anunciar Jesus. Aleluia. Quem faz a obra é Ele. Quem cura é Ele. Quem transforma é Ele. A nossa parte é a parte de falar: Pai, eu sou pecador. Espírito Santo, fica com a gente, coopera com a gente. Se o Senhor não for com a gente, nós não conseguimos nem ir ao mundo. E quando o Senhor nos levar ao mundo, manifesta a tua graça, meu Pai, também, sobre todo aquele que assim o Senhor desejar, porque o que importa é a vontade dele. Glória a Deus. Então Jesus, ele tinha e tem essa comunicação com o Pai. E ninguém faz nada sem a manifestação do Pai. Olha aqui, João 16, 32. Aleluia, Pai. Diz o seguinte: eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Olha o que Jesus disse. Jesus passou isso, meu irmão. Por isso que eu falo, cada versículo aqui, se a gente for ler o passarinho, é Jesus. A conduta é Jesus. Um homem simples, muitas das vezes não desejado pelos homens, assim como ninguém quer pardal. Ninguém quer pardal. Porém, ele vem se manifestando na simplicidade. Jesus é simples. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele não trabalha da maneira que o homem quer que ele trabalhe. Jesus trabalha da maneira dele. Aleluia. Imagine ele se desprender do trono de glória dele, que já começou o sacrifício lá no céu. Porque quem é que quer deixar hoje em dia a glória deste mundo? Porque é essa glória desse mundo que Satanás tem seduzido a muitos. A glória do Pai não, Jesus não, ele se desprendeu da glória do Pai, se fez miserável por amor de mim e a você. E ele diz aqui, o quê? E me deixais só. Olha o que ele diz para nós: mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aleluia. Você quer, meu irmão, o Pai é contigo? Jesus está aqui dando a instrução. João 16, 32. Se você crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, Senhor eterno e Salvador, você nunca vai ficar só. Glória a Deus. Nós nunca estamos sós. Então esse pardal é uma coisa maravilhosa para nós estar meditando, onde a gente vai encontrando ele, até às vezes por aí, não sendo muito agradável a muito, mas ele está fazendo a parte dele. E quando nós só observamos o canto de outros pássaros famosos, que gera valor agregado, olha, segundo o estudo, o que esse pardal tem de talento. Comportamento como a maioria dos pássaros canoros. Esse canoros, o que isso quer dizer? Olha para você ver o que é ser um pássaro canoros. Produz um som agradável, canta bem e é harmonioso. Jesus, quem é que tem a voz mais linda do que Jesus? Quem é que tem harmonia nas vozes? Quem é que é manso e humilde de coração? Quem é que é sedutor com uma voz inigualável neste mundo? Só Jesus. Glória a Deus. Pai. E o pardal recebeu essa graça. Mesmo o pardal não sendo desejado, ele tem essa essência, essa harmonia quando ele está cantando. E muito despreza o pardal, mas ele continua cantando. Glória a Deus. Assim é Jesus neste mundo. Muitos estão desprezando Jesus, mas ele continua cantando, ele continua chamando, ele continua convidando eu e a você para ser um instrumento nas mãos dele. Glória a Deus. Porque o benefício, meu irmão, o benefício das palavras de Deus dentro de nós
ela já começa a operar a cura na vida daquele que tem, como diz o salmista, a palavra guardada no coração. Aleluia. Aí tem gente que guarda a palavra no coração e não fala para ninguém. Aí entra a palavra dos talentos. Se você não negociar os talentos, Deus vai e tira. É por isso que tem muitas pessoas que já perderam os talentos. Já não tem mais a graça de Deus. Já não tem mais um cantar humilde. Não tem mais um cantar harmonioso. Não tem mais um cantar que cativa. Por quê? Porque ele não negocia o talento. E aquele que não negocia o talento, Deus tira. E dá para aquele que está negociando. É por isso que a obra de Deus não pode parar e não vai parar. Se nós parar, assim como Elias chorou lá e Deus falou: opa, tá bom, você não quer mais, não tem problema. A obra de Deus não parou. E o homem orava e descia fogo do céu. Mas como a vida de todo ser humano é feita de processos, e Elias, um pecador que nem eu e você, tem momentos que de repente você acha, meu irmão, que você não aguenta mais. De repente você fala: para mim não tem jeito, eu não estou prosperando. Será que você tem ouvido a palavra de Deus? Ou será que você tem ouvido a palavra do homem? Ou pior, você tem dado crédito a Deus ou tem dado crédito ao sistema religioso? Porque se eu e você der crédito à personalidade do Espírito Santo, que ela está somente na revelação especial que é a palavra de Deus, você pode ter certeza que Ele vai ter o prazer de mudar o nosso linguajar. Ele vai ter o prazer de colocar um canto na nossa boca, um canto agradável. O mundo pode nos rejeitar, o mundo pode até nos odiar, mas o que importa, como diz o pastor sempre aqui, é nós não perder a salvação. Glória a Deus. É nós não perder a nossa salvação pela graça em Cristo. E a gente começar a ser uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem mais um canto agradável, não tem mais um canto harmonioso. Nós perdemos a humildade porque nós começamos a ser seduzidos pela astúcia do inimigo. Agora, se nós perseverarmos aprendendo com esse Jesus, Ele não vai deixar faltar amor em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele é amor. E aquele que tem amor, quanto mais Ele dá amor, mais amor Ele recebe de Deus. Glória a Deus. Porém, muitos têm dado o espinho, está recebendo espinho, porque aquilo que plantar vai colher. Meu Deus. Se plantar amor, vai receber amor. Se plantar espinho, vai receber espinho. E infelizmente ou felizmente, infelizmente para aqueles que plantam coisa ruim, vai colher multiplicado. Eu vou terminar a mensagem que vai mais além, depois a gente volta, aprende mais com o Pardal e com Jesus, mas eu vou contar esse testemunho também, que foi na empresa. Um garoto, ele falou que um período da vida dele, ele foi sendo conduzido às coisas fáceis. Ele trabalha no almoxerifado, e ele começou a ir na conversa dos outros, e começou a subtrair, porque ele tinha conhecimento, ele conseguia subtrair as coisas, enriquecer de uma maneira ilícita. E eu, rapaz, cuidado com isso. Depois ele pegou, a gente ali conversando, eu falei: meu irmão, nós escolhemos o que nós plantamos, porém nós não temos poder sobre a multiplicação. E eu falei para ele: por quê? Se você plantar lá 3 grãos de milho, você vai colher uma árvore, uma espiga com um monte de milho. Quem fez a multiplicação? Não foi eu, não foi você. Então cuidado. E ele disse que no momento em que ele estava nessa fase da vida, ele subtraiu lá e teve um valor de R$1.500, R$1.800. Porém, infelizmente, ele teve um prejuízo de mais de R$35 mil, porque roubaram a casa dele. Meu Deus. Você está vendo? Eu falei: meu irmão, por isso que a gente tem que vigiar. Por isso que nós temos que estar diante de Deus, para nós parar de plantar coisa mal, porque um dia a conta chega. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e está se permitindo ser um instrumento pela qual vai trazer dores,
E as dores que você já está sentindo, muitas delas é por conta de escolhas que você fez no passado. Porém, se hoje você aceitar Jesus e começar a se arrepender e pedir perdão a Ele, Ele vai apagar tudo, meu irmão. Aleluia. Ele tem o maior prazer de nos abençoar. Então esse garoto, ele passou essa fase. É por isso que nós, quando estamos orando, meu Deus, nos perdoa pelo nosso pecado, repreende todo o mal, toda a seta, toda a palavra de maldição que eu falei, meu Deus, não deixa elas chegar no alvo, não, porque temos que nos arrepender.